A sua atitude determina a sua altitude. A atitude que você tem na vida faz uma diferença enorme no resultado final. E essa atitude depende do paradigma que você vive. Você imagina um peixe que nunca saiu da água. Ele não sabe que ele vive na água. Porque para ele saber que ele vive na água, ele tem que experimentar o que não é água, para saber que ele vive na água. Então, se você vive num paradigma e você nunca saiu dele, você não sabe que você vive num paradigma. Você pode estar limitado. Quando o paradigma era que a Terra era plana, era impossível você fazer uma viagem de volta ao mundo numa Terra plana. Quando o conceito mudou da Terra ser plana para a Terra ser redonda, agora você é capaz de fazer uma viagem de volta ao mundo numa Terra redonda. A mudança de paradigma multiplica as possibilidades. O que é impossível para você hoje é impossível no paradigma que você está operando. Porque no momento que você muda o paradigma, isso que é impossível torna-se possível. Fazer uma viagem de volta ao mundo na Terra plana era impossível. No momento que a Terra ficou redonda, tornou-se possível. Olha que interessante. O que é impossível hoje na sua vida é impossível baseando-se no paradigma que você vive. E você tem que parar de se preocupar com o que o outro pensa a seu respeito. O que o outro pensa a seu respeito não é seu problema, é problema do outro. Pode pensar o que quiser, como você também pode pensar o que quiser. Se você tem que dar satisfação para todo mundo daquilo que você está fazendo, você não está vivendo a sua vida, você está vivendo a vida dos outros. Então você tem uma atitude positiva, você tem uma atitude otimista, faz toda a diferença. Otimismo sozinho não resolve, pessimismo atrapalha. Então eu não estou dizendo que só ser otimista resolve. Eu estou falando quando você entra numa coisa para fazer, pensamento seguinte, que vai dar certo. Porque se você entrar em campo já pensando que você vai perder, você não vai ganhar jogo nenhum. Então quando você começa um projeto, você tem que colocar toda a energia nesse projeto como se fosse dar certo. Porque aí a chance de dar certo é muito grande. E eu quero passar para você com uma mensagem que os nossos problemas são os nossos melhores amigos. Você não sabe o que é. Um problema pode revolucionar a sua vida. Você perdeu o seu emprego, pode fazer você virar empresário, sabia? O próximo é o trabalho, a dedicação ao trabalho. Então eu tenho a autoestima, eu tenho a comunicação, eu tenho a atitude, eu tenho a ambição, eu tenho as metas, eu tenho ao trabalho e eu tenho a ambição. Então o trabalho é o seguinte, o trabalho você passa 50% da sua vida acordado, trabalhando. Se o dia tem 24 horas, você passa 8 horas dormindo, você passa 8 horas trabalhando, então o dia tem 24, você dormiu 8, sobraram 16. Você tem 16 horas para viver. 8 horas você passa trabalhando, você passa a metade da sua vida acordado trabalhando. Se você não se autorrealiza no seu trabalho, você está jogando fora a sua vida. Pelo menos 50% da vida, porque o tempo que está dormindo não conta. Então você tem que fazer algo que lhe traga autorrealização. Aliás, as pessoas que trabalham, o que elas querem? Elas querem, na ordem que eu vou te falar, elas querem se autorrealizar, elas querem um bom pagamento e elas querem oportunidade de crescimento. Você pode ver que se você for numa empresa que te paga mal, você também não vai ficar lá. Mas que paga bem, mas você não te deixa você se autorrealizar, você se cansa. E se você está lá e não é promovido, não é estimulado, se larga para procurar coisa melhor. Então, isso é muito importante. O ideal mesmo é você chegar um dia e trabalhar para você. Aliás, você sempre trabalha para você, porque a empresa pode te dar a mesa, pode te dar o telefone, pode te dar o salário no final do mês, mas quando você melhora, você está melhorando. O dia que você sair da empresa, você vai levar essa melhora com você. O Napoleon Hill, estudando os milionários, ele chegou à conclusão que 85% dos milionários, antes de serem milionários, eles trabalhavam para alguém. Só que eles trabalhavam com a seguinte atitude: eles trabalhavam como se a empresa fosse deles, eles faziam render como se fosse deles, eles gastavam como se fosse deles, eles administravam a empresa como se fosse deles. O dia que eles abriram a deles, eles sabiam o que é ser dono de empresa. O que a maioria dos funcionários faz? Eu sou apenas um empregado aqui. Eu não vou me esforçar. O dia que eu tiver a minha, aí sim. Só que perdeu a oportunidade nesse período de aprender a ser dono de empresa. Então, você está sempre trabalhando para você.
Falta só uma coisa, ambição. Me lembro o japonês, Kaizen. A palavra Kaizen no Japão significa melhora contínua. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor que hoje. A palavra Kaizen pegou o Japão em 1945, Hiroshima, Nagasaki, tudo destruído, 40% do Japão destruído. Hoje ele está entre os 5 melhores países do mundo per capita, você tem uma ideia. Quer dizer, de 40% destruído a entre os 5 melhores do mundo per capita, trazido por uma filosofia chamada Kaizen. Sempre melhorar, melhora contínua. Você diz para mim assim, eu não quero mais nada na vida. Eu digo, então está na hora de você morrer, porque você está aqui para aprender. Aliás, quando você morrer, quando você transcender, quando você mudar o seu endereço cósmico, e quando você chegar lá do outro lado, eles vão te fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte, o que você aprendeu lá? Isso aqui é uma escola, nós estamos aprendendo. A segunda pergunta é, como que a sua passagem pelo planeta Terra fez um lugar melhor para aqueles que virão depois de você? E terceiro, mais importante de tudo, eles vão lhe perguntar, você custou mais do que contribuiu ou você contribuiu mais do que custou? Aliás, eu recomendo para você, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro para dormir à noite, que você faça a seguinte pergunta para você mesmo, eu custei mais do que contribuí ou contribuir mais do que custei hoje? E esse hoje vai sendo somado, vai sendo somado, vai sendo somado, verdade? Eu quero deixar bem claro para você que a vida é uma sequência de olá e até logo. Para você dar o próximo olá, você tem que dar o até logo. O grande olá da sua vida, você não está lembrado, mas você deu quando você chegou aqui no planeta Terra. Você chegou aqui chorando e todo mundo que estava aqui para te receber estava sorrindo. Eu espero que quando você morrer, quando você transcender, quando você mudar o seu endereço cósmico, aconteça exatamente o contrário. Você vai sorrindo, porque você cumpriu a sua missão aqui, e quem ficar aqui vai ficar chorando porque você está indo. Você tem uma vida inteira pela frente, e é preferível tê-la com sucesso do que sem sucesso. Eu recomendo você para aprofundar nessa ciência, porque sucesso é uma ciência, do mesmo modo que você aprende física, química, biologia, matemática, você pode aprender a ser bem-sucedido, e você tem que aprender a trabalhar com esses 6 ingredientes: a autoestima, a comunicação, metas, trabalho, atitude, ambição. E, como eu disse, o que distingue o profissional do amador é paciência e persistência. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Eu digo o seguinte, que sorte é quando preparação encontra a oportunidade. Essa é a verdadeira sorte. A sorte de você comprar na loteria e ganhar, ela é muito pequena. Então, a sorte é a preparação encontrando a oportunidade. Eu era recém-formado, trabalhava na cidade de Minas Gerais, chamada Teófilo, e lá apareceu um indivíduo comprando pedras preciosas, com dor no peito. Eu fui atendê-lo, e aí o filho dele veio de Harvard, no dia ele era chefe, e acabou me levando para Harvard. Aí os meus colegas, quando eu vinha da aula, falavam assim, Laí, você é um cara de sorte, hein? Você está lá em Teófilo e aparece um cara lá de Boston e te leva. Eu falei, sorte, por que não levou os outros 21 médicos que tinha lá? Sorte é quando preparação encontra oportunidade. Ele viu que eu estava preparado, eu tinha terminado meu mestrado no Rio de Janeiro, e me ofereceu, me levou. Então, se você não estiver preparado, não adianta nada. Se eu te oferecer, você ganhar 20 mil euros por mês para dar aula de alemão na Alemanha, e você não fala alemão, não adianta nada, não vai fazer diferença nenhuma. Então, quando você está preparado e a oportunidade aparece, e ela vai aparecer, porque eu disse para você no começo que ela aparece, ou você correndo atrás dela, ou ela batendo na sua porta na forma de um problema. Então, quando ela aparece, quando junta sorte, quando junta preparação com oportunidade, isso se chama sorte. Ou seja, a sua sorte é construída por você. Essa pessoa que está esperando a deriva acontecer, não vai acontecer nada mesmo. Não, esse aqui é o grande problema. Se você não acredita, pergunte para um fracassado. Ele vai dizer que depende de sorte, por isso que ele perdeu. Tá? Eu vou contar uma história que eu tenho no meu livro Sucesso Não Ocorre Por Acaso, que eu acho que é muito pertinente aqui. Era uma vez, numa ilha da Grécia, havia um sábio. Sábio esse que até aquele dia, todas as perguntas feitas a ele soube responder. Um jovem adolescente, conversando com um amigo dele, disse, eu acho que eu vou enganar esse sábio. Eu vou pegar um pequeno passarinho, vou colocar nas minhas mãos e vou chegar para ele e perguntar se está vivo ou morto. Se ele falar vivo, eu vou espremer e deixar cair morto nos pés dele. Se ele falar morto,
eu vou abrir as mãos e deixar o passarinho voar. Então ele fez isso. Ele pegou um pequeno passarinho, colocou nas mãos, levou para o sábio e disse: diga-me, sábio, o passarinho nas minhas mãos está vivo ou morto? O sábio olhou para ele e disse: meu jovem, a resposta está nas suas mãos. O mesmo eu digo para você: o seu sucesso, tanto pessoal quanto profissional, esteve, está e sempre estará nas suas mãos.